E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A nossa aula essa semana era para ser síncrona, tá? Mas devido a alguns problemas, ela precisou ser gravada. Então, na semana passada a gente estudou grupos sanguíneos, tá? Onde a gente viu ali o sistema MN, RH e o sistema BO, tá? Essa semana a gente vai estudar um pouquinho de interação gênica e herança quantitativa, tá? Ainda dentro de genética. Então, o que seria interação gênica, né? Prestem atenção no nome. A gente tem ali uma interação, né? Gênica, uma interação entre genes, né? Então, a interação gênica vai ser quando dois ou mais pares de alelos vão determinar ao mesmo tempo uma única característica, tá? Observem agora a imagem ao lado, onde a gente tem ali o azão azinho, né? Sendo um par de alelos, né? Um cromossomo. E aí, em outro cromossomo, a gente tem outro par de genes, né? Já o Bzão e Bzinho. Esse primeiro par de alelos vai interagir com o segundo par, determinando uma característica. Outra forma da gente falar sobre interação, de definir interação, né? É falando que múltiplos genes, né? Cada um com dois alelos, como a gente acabou de ver, vão interagir para produzir novos fenótipos, né? Esses novos fenótipos vão ser resultados dessas interações. Esses dois pares de alelos, gente, eles vão ter uma segregação independente, tá? Lembrando que a gente viu essa segregação independente ali na segunda lei de Mendel. Então, caso vocês não lembrem muito bem o que é, deem uma olhadinha lá no vídeo, revisem, porque vai ser importante agora. Tá? De acordo com a segunda lei de Mendel, né? Quando a gente tem um cruzamento entre heterozigotos, a proporção fenotípica esperada vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. Na interação gênica, vão surgir modificações nessas proporções, tá? A partir dessas modificações, nessas proporções, a gente vai conseguir classificar essas interações, né? Algumas vão ter essas modificações na proporção, outras não vão ter modificações, beleza? Os diferentes tipos de interações gênicas, eles podem ser agrupados, né, principalmente em duas características, interações epistáticas e não epistáticas. Beleza. Nas interações gênicas não epistáticas, os alelos, né, que vão estar ali presentes em diferentes locos, como a gente viu, vão interagir para determinar uma nova característica, tá? Nesse caso da não epistática, a gente vai ter uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1, que é aquela proporção que a gente já viu ali nas leis de Mendel, né? O exemplo para falar dessa interação não epistática vai ser o da crista da galinha, tá? A herança do formato da crista da galinha, que é essa partezinha de cima aqui, logo acima da cabeça. Nesse caso, tá, gente, o desenvolvimento desse fenótipo, ele vai envolver a interação de dois pares de alelos, que a gente acabou de ver ali quando a gente estava definindo a interação gênica. Eles vão estar localizados em cromossomos não homólogos, que a gente acabou de ver, tá? Esses alelos atuantes, né, na determinação dessa característica vão ser representados pelas letras Rzão, Rzinho e Ezão, Ezinho. Olhem agora aquele quadro ali onde a gente tem fenótipos e genótipos, tá? A gente vai ter o primeiro formato de crista chamado de ervilha, tá? Onde o alelo Rzinho, Rzinho, Ezão, aqui, desculpa, gente. Onde a gente pode ter como genótipo, né? Rzinho, Rzinho, Ezão, ou Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, tá? Ou seja, nós vamos ter ali alelos interagindo, né? Dois pares de alelos interagindo para gerar esse formato de cristas da crista ervilha. Já na crista rosa, a gente vai ter o alelo Rzão, tá? E aí ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E os alelos Rzinho, Rzinho. Mais uma vez, dois pares de alelos interagindo para gerar esse formato de crista rosa. E aí a mesma coisa vai estar acontecendo ali para a crista nós e para a crista simples, né?
No caso ali da crista simples, vai ser preciso que 2 pares de alelos recessivos estejam interagindo, tá? Então, ele vai precisar ser Rzinho, Rzinho ou Ezinho, Ezinho, beleza? Tá? Então, gente, no geral, o que está acontecendo aqui são 2 pares de alelos interagindo para formar diferentes fenótipos. Outra forma de enxergar isso que a gente acabou de ver é a partir de um cruzamento, né? Entre indivíduos heterozigotos, tá? Onde a gente vai encontrar aquela proporção esperada de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Observe ali no quadro, se quiserem dar uma pausa para conferir, né, se a proporção está certa, mas nós vamos ter 9 formatos de crista do tipo nós, 3 formatos do tipo rosa, 3 formatos do tipo ervilha e um do tipo simples, tá? A diferença que a gente vai ter aqui, desse caso para a segunda lei de Mendel, né, é que lá na segunda lei de Mendel iriam aparecer 2 características, né? Seriam a cor da semente e o formato da semente, né? Lembra, a gente viu a cor amarela rugosa, amarela lisa. Nesse caso, não. A gente só vai ter um fenótipo, tá? A partir de interação entre diferentes alelos. Então, aqui a gente não vai ter um fenótipo crista nós e simples, a gente vai ter apenas o fenótipo do tipo nós, tá? Como exemplo. E a gente também pode ter a interação gênica epistática, que também pode ser chamada de epistasia, tá? Nesse caso, a gente também vai ter uma interação, mas esses alelos vão estar inibindo o efeito de outro alelo, tá? A gente, nesse caso de interação gênica epistática ou epistasia, nós vamos ter o efeito de inibição, tá? O alelo que vai estar inibindo vai ser chamado de epistático e o alelo que vai estar sendo inibido vai ser chamado de hipostático, tá? Essas interações, elas podem ser epistáticas dominantes, quando quem vai estar inibindo vai ser um alelo dominante, ou epistática recessiva, quando quem vai estar inibindo vai ser um alelo recessivo, tá? Nesses casos de interações epistáticas, vai ocorrer uma alteração naquela proporção, né, de 9 para 3 para 3 para 1. Vamos ver como isso vai acontecer. Tá? Algo que é importante a gente falar dentro da epistasia, tá, gente? É que a epistasia ela é diferente de dominância. Vamos entender por quê. A dominância ela vai estar relacionada a alelos de gene, tá? Ali presentes no mesmo cromossomo, onde um alelo vai inibir a expressão de outro. Então, ali a gente tinha o azão, azinho. O azão dominante vai inibir a expressão do azinho, beleza? Já na epistasia, a gente vai ter esse efeito de inibição, mas de um gene sobre outro gene. Esse outro gene vai estar localizado em outro cromossomo, como vocês podem ver ali na imagem, ó. Um cromossomo azão, azinho, e o outro bezão, bezinho. O azão vai ser epistático, ou seja, ele vai inibir o bezão e o bezinho. Já embaixo, a gente vai ter ali no mesmo cromossomo o azão, azinho, sendo que o azão é dominante e o azinho não vai se expressar porque ele está na presença de um dominante. Beleza? Vamos ver agora um caso de epistasia dominante. Que a gente vai ver a partir do exemplo da cor da pena da galinha, tá, gente? Onde nós vamos ter 2 genes, representados pelos alelos C e I. Esses alelos vão estar presentes na forma dominante e recessiva. Beleza. O gene C, ele vai produzir pigmento, né? Ele vai produzir cor. Sendo que, quando ele for dominante, ele vai produzir penas coloridas. E quando ele estiver recessivo, Czinho, ele vai produzir o pigmento branco. Já o gene I, a gente vai ter agora sim a presença do que a gente acabou de ver em relação à epistasia, né? Onde o alelo isão, né, vai ser epistático, ou seja, ele vai inibir alguma coisa. Vamos ver o que ele vai inibir, né? Esse alelo isão, ele vai inibir a deposição de pigmento na pena da galinha, tá? Então, vamos supor, olhem agora ali no quadro onde tem o fenótipo e o genótipo, tá? Ali no caso das penas brancas. Quando a gente tiver ali o Czão e o Izão, o que vai ter
que a gente pode observar de importante nesse caso, falando de epistasia? Já que a gente tem ali o isão, a gente acabou de ver que o isão ele é epistático e ele vai inibir a deposição do pigmento, ele vai estar inibindo ali o sesão, tá? Lembra que o sesão ele produzia as penas coloridas? Então, o sesão vai estar sendo inibido pelo isão, beleza? Então, sempre que tiver o isão, vai ocorrer uma inibição de deposição de pigmento na pena da galinha. Mas quando a gente tiver o isinho, a gente vai ter a deposição desse pigmento, tá? E a deposição desse pigmento, ele pode ser tanto uma pena colorida quanto o pigmento branco, tá, gente? Então, observe bem aquele quadro, entendam essa relação de um gene epistático e um hipostático, né? Um que inibe e o outro que é inibido. Nesse caso, o que inibe é um dominante, no caso, o isão. Já na interação gênica epistática, né, no caso a recessiva, vai ser um par de alelos recessivos que vai inibir a ação de outro par. Isso. Como exemplo, a gente vai ver a cor da herança do pelo em cães labradores. Esses cães eles podem ter a pelagem amarela, preta ou marrom, tá? E esses alelos vão ser Bzão, Bzinho e o Ezão, Ezinho. Vamos ver como é que vai funcionar. No caso do alelo Bzão, ele vai codificar o pigmento preto. O alelo Bzinho vai resultar no pigmento marrom, né? Porém, os alelos que vão estar presentes em outro loco, né, em outro cromossomo, vão interferir na deposição desse pigmento, no caso ou do pigmento preto ou do pigmento marrom. Vamos ver quem é que vai estar atrapalhando essa manifestação desse pigmento, tá? No caso do alelo dominante, Ezão, ele vai permitir a deposição do pigmento no pelo. Já o Ezinho vai impedir. Então, quando a gente olhar ali e tiver dois alelos recessivos, Ezinho, no caso, o Ezinho, ali no genótipo, essa presença desses par de alelos recessivos, ela vai inibir a deposição de pigmento na pelagem do cachorro. E esse cachorro vai acabar sendo amarelo, tá? Vamos ver aqui na imagem que vai ficar mais fácil. Então, Bzão vai restar na cor preta, Bzinho na cor marrom. O Ezão vai permitir a deposição do pigmento, seja ele preto ou marrom, e o recessivo vai impedir, tá? Então, ali, quando a gente tiver o Ezinho, no genótipo, ele vai inibir a expressão dos alelos associados à cor da pelagem. Olhem ali na imagem que não está muito boa, né? Ali para vocês, dois cães com a pelagem amarela. No caso, por que ele tem essa pelagem amarela? Porque no genótipo dele, ele tem o Ezinho, tá? Aí não importa se ele tem Bzinho, se ele tem um Bzão. Faz a diferença que ele tem dois pares, que ele vai ter dois alelos recessivos, que é o Ezinho. Já no marrom e no preto, a gente vai ter a presença do Ezão. O Ezão, ele permite a deposição do pigmento no pelo, né? Então, ele vai, no caso do marrom, no caso do pigmento marrom ou do pigmento preto. E aí já não importa se ele é Bzinho, ou se ele é Bzão, tá? Porque ele tem esse Ezão presente no seu genótipo, certo? E aí, como exemplo, também eu trouxe para vocês olharem um cruzamento entre um macho e uma fêmea heterozigotos, e a partir desse cruzamento, a gente observa a proporção de 9 cachorros com a pelagem preta, 4 com a pelagem amarela e 3 com a pelagem marrom. Olha aí, aqui a gente já tem uma mudança naquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1 clássica, né? Aqui vai ser 9 para 3 para 4, né? Essa proporção vai estar acontecendo devido exatamente a essa inibição. Beleza? Entrando agora aqui, por último, na herança quantitativa, ou também herança poligênica. Aqui também vai estar ocorrendo uma interação, tá, gente? Mas a gente não vai ter essas inibições que a gente acabou de ver. A gente não vai ter um alelo inibindo o outro. Isso não vai estar acontecendo aqui na herança quantitativa. Agora, nós vamos ter dois ou mais pares de alelos, sim, interagindo. Porém, esses dois mais pares de genes, interagindo. Porém, esses genes, eles vão representar, né? Eles vão ter um efeito acumulativo ou um efeito aditivo no fenótipo.
esse efeito aditivo, acumulativo, ele vai gerar uma variação, tá? Essa variação, ela vai de um fenótipo mínimo para um fenótipo máximo, dependendo, né, de acordo ali com a presença desses genes aditivos. Calma, gente. A gente vai entender melhor nos exemplos. Não se apavorem, não é tão assustador quanto parece, né? Que são palavrinhas diferentes, mas vamos seguindo que vai dar tudo certo. Esses genes, tá? Esses genes aditivos, acumulativos, eles vão ser chamados ali de poligenes. E eles podem ou não representar uma segregação independente. Nesses casos de herança quantitativa, a gente vai ter, então, alelos que vão contribuir para a manifestação do fenótipo, né, para a modificação do fenótipo, enquanto outros alelos não vão ter essa contribuição na modificação do fenótipo, tá? Ou muito pouca. Os que vão exercer essa modificação na expressão do fenótipo vão ser chamados de alelos efetivos, e aqueles que não vão exercer ou muito pouco vão ser chamados de alelos não efetivos. Os alelos efetivos vão ser representados por uma letra maiúscula e os não efetivos por uma letra minúscula. Então, prestem atenção, nesse caso de herança quantitativa, o maiúsculo e o minúsculo não estão significando dominância e recessividade, tá, gente? E sim se ele vai ter um efeito acumulativo, um efeito aditivo na manifestação daquele fenótipo, ou se ele não vai ter, tá? Mais uma vez, calmem, a gente vai entender melhor nos exemplos. Tá? Eu acabei de falar ali para vocês fenótipo mínimo, fenótipo máximo, né? O que isso significa. Trouxe primeiramente uma imagem para vocês que a gente vai ver bastante nos próximos exemplos, tá? Onde a gente vai entender que a gente vai ter a expressão desse fenótipo, desse caráter, né, de forma mínima ou de forma máxima. E ali no meio, uma expressividade média, né? Ou que a gente vai chamar muito de fenótipo intermediário, tá? Esses fenótipos intermediários, eles vão ser observados com mais frequência. Prestem atenção ali, né? A barrinha é bem maior em relação a esses fenótipos extremos, né? Esses fenótipos extremos vão ser observados com uma menor frequência, tá? Bom, como que começou a ser estudado esse caso de herança quantitativa, né? Enfim, ali em 1949, mais a caráter de informação para vocês, tá, gente? A gente tinha um pesquisador, onde ele realizou um cruzamento entre um trigo branco, recessivo, azinho, bezinho, né, que a gente chama, se vocês olharem ali, a gente chamaria de recessivo, e um trigo vermelho, azão, bezão. Beleza. A partir desse cruzamento, surgiu um trigo somente vermelho. Esse trigo vermelho, olhem bem para ele ali, ele tem uma variação um pouquinho de branco, um pouquinho de vermelho, ele não é totalmente vermelho escuro e nem totalmente branco, tá? Ele é o que a gente vai chamar de fenótipo intermediário, tá, gente? Então, ali, como genótipo, ele vai ser azinho, bezinho. Beleza. O que ele fez? Ele fez um autocruzamento ali, né? Pegou o azinho, bezinho e cruzou o azinho com bezinho. Beleza? O que ele encontrou? Observem bem, né? Dentro desse quadro de Punnett, que a gente tem agora uma variação de cores que a gente não via ali na geração parental, né? Na geração parental, a gente tinha somente branco ou somente o vermelho escuro. Agora a gente tem uma variação. Lembra ali no começo que eu falei que a gente ia ter fenótipos mínimos, fenótipos máximos e fenótipos intermediários. Esses fenótipos intermediários representam essa variação, tá, gente? Olha ali, a gente tem um que é um pouquinho mais vermelho, outro que é um pouquinho mais branco, mas ainda é vermelho, ele chama ele de vermelho claro, né, de vermelho médio, e aí até chegar um vermelho escuro, tá? Então, observem essa gradação, essa variação de cores. Observando isso, a que conclusão o Nilson chegou, né? Ele entendeu que a herança dessa característica ela seria causada pela ação de 3 pares de alelos com segregação independente, tá, gente? Onde um não ia influenciar na expressão do outro. Em cada par de alelos, a gente teria um alelo produzindo um efeito, né, aditivo no fenótipo e outro não, tá? O que seria esse efeito aditivo, então, gente? Prestem atenção. Ali no azinho, bezinho, a gente não tem nenhum
efeito aditivo, ele é simplesmente branco, tá? E aí, a partir dessa variação até ali o vermelho escuro é o fenótipo máximo, né? Ele tem a quantidade máxima de alelos aditivos, tá, gente? Ele tem 4, olha só, azão, azão, bezão, bezão, tá? Vamos chegar melhor agora a isso nos exemplos relacionados. Não, antes disso a gente vai terminar de ver esse exemplo, antes que eu encurte o caminho, né? Olhando ali agora, observando de outra forma essa experiência que a gente acabou de ver, a gente vai conseguir enxergar melhor essa variação. Observem ali embaixo, tá? No gráfico. A gente tem uma relação de frequência com o número de alelos para a pigmentação. Então, observe, a gente vai ali do branco até o vermelho, para o vermelho intermediário até o vermelho escuro. Fenótipo máximo, intermediário, mínimo, intermediário e máximo, tá? Observem como eu falei ali para vocês no começo, de que o fenótipo intermediário vai ser encontrado com mais frequência do que os fenótipos extremos, tá? Então, observem ali no diagrama, na parte de cima. A gente vai encontrar muito mais fenótipo intermediário, né, com essa variação de cor vermelho claro, vermelho escuro, do que o mínimo e o máximo, que é o branco e o vermelho escuro, tá? Agora, observando isso, né, agora olhando para a gente, voltado ao ser humano, a gente vai ter a cor da pele, que é um exemplo muito muito clássico de herança quantitativa, tá? A cor da pele, então, a gente vai definir, né? A gente vai utilizar os alelos ali azão e bezão, tá? Para a gente conseguir falar dessa herança quantitativa. Então, quanto mais aditivos, mais escura será a pele. No caso, lembrando que aqui né, a gente vai ter a melanina, que vai estar influenciando na pigmentação. Estamos chegando quase lá. Se vocês não estão entendendo ainda, a gente já está chegando ao entendimento. Muita calma. Mais uma vez, a gente tem aquele gráfico, né, com o fenótipo máximo, mínimo, intermediário, tá? O mínimo, no caso da cor da pele, é o branco, o intermediário, o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro, e o máximo, o negro, tá? Olhem agora para o quadrinho, para o quadro do lado, ali onde está escrito classe fenotípica. E agora sim, a gente vai chegar ao entendimento. Agora eu tenho certeza. Eu espero. Observem que a gente tem ali de um lado o genótipo e do outro lado o fenótipo. No fenótipo máximo, né, a gente vai ter o negro, onde vão estar presentes 4 letras maiúsculas. O que essas letras maiúsculas significam? Genes aditivos. Então, aqui ele tem o máximo de genes aditivos que ele poderia ter. Ele tem o azão, azão e o bezão, bezão, resultando no fenótipo negro. Vamos lá, agora o mulato escuro. Aqui a gente só vai ter 3 genes aditivos, né? 3 letras maiúsculas, né? Que no caso pode ser o azão, bezão, bezão, ou o azão, azão, bezão. Então, quando a gente tiver essas 3 letras maiúsculas, ou esses 3 genes acumulativos, aditivos, genes efetivos, né? Tem esses nomes, esse estudo de nome, a gente vai ter o mulato escuro. Já no mulato médio, né? Para a gente apresentar o fenótipo mulato médio, é necessário ter a presença de 2 letras maiúsculas, de 2 genes aditivos, tá? Que pode ser o azão, bezão, azão, azão, ou bezão, bezão. Para apresentar o fenótipo mulato claro, é necessário ter apenas um gene aditivo, tá? Ou o azão ou o bezão. E para o branco, tá? Para apresentar o fenótipo cor branca, não tem nenhum gene aditivo. Não tem nada, não tem nenhuma letra maiúscula. É tudo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, observem, a gente tem essa relação, né, dessas letras maiúsculas com essas letras minúsculas, desses genes aditivos, efetivos, acumulativos, com esses genes, né, que contribuem muito mais para a manifestação do fenótipo. Podem ver ali, quando a gente tem essa contribuição máxima, a gente tem um fenótipo negro, e quando a gente não tem nenhuma contribuição, a gente vai ter o fenótipo cor branca. E por último, para finalizar, a gente vai ter a cor dos olhos, tá? Que também vai representar essa variação. Como vocês podem ver na imagem ali do lado, a gente tem, né, uma variação de cor dos olhos.
assim como a gente tem uma variação na cor da pele, tá? No caso da cor do olho, ela também vai acontecer devido ao pigmento, devido à melanina, tá? Os olhos azuis vão possuir uma quantidade mínima de melanina, os olhos verdes uma quantidade ali moderada de melanina, e os olhos marrons vão possuir uma quantidade alta de melanina, tá? Vamos ver. Beleza. Mais uma vez reforçando, vamos ter aqui 2 pares de genes envolvidos, tá? Nos genótipos, a gente pode ter até 4 genes aditivos, como a gente acabou de ver ali na cor da pele, sendo que o fenótipo máximo, tá? Que no caso, como fenótipo máximo, a gente vai ter ali a cor dos olhos castanho escuro. Observem ali no quadrinho abaixo. Azão, azão, bezão, bezão, castanho escuro. Esse vai ser o fenótipo máximo, sendo que nesse caso da cor dos olhos, assim como na cor da pele, vai ser o que vai produzir mais melanina. Ou a gente vai ter ali o azinho, azinho, bezinho, bezinho, né? Resultando no fenótipo cor dos olhos, do tipo azul, onde a gente não vai ter nenhum gene aditivo, tá? Ou seja, vai ser um fenótipo mínimo com uma menor produção de melanina, assim como aconteceu ali na cor da pele branca, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, com algum termo que eu tenha utilizado, com algum conceito, com algum exemplo, por favor, comentem aqui, né? Comentem, falem comigo, mandem mensagem. Não deixem de tirar essas dúvidas. Esse é um conteúdo bem importante para as provas que vocês vão fazer logo, logo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa semana a todos. E lembrando que semana que vem é feriado. Infelizmente a gente não vai se encontrar. Mas aproveitem, descansem e estudem. E é isso. Tchau, pessoal.